Bom dia. Eu não tenho muito costume, de vir assim nas redes sociais para falar alguma coisa. Eu não tô acostumada com esse tipo de situação, né? Então, mas eu entendo que quando Deus ele nos impulsiona a fazer algo é porque é necessário que se faça, né? E hoje de manhã eu estava vindo trabalhar e eu tenho uma vida bem corrida, eu sou mãe, sou esposa, dona de casa, trabalho, né? E a vida da gente é bem corrida. Mas a gente precisa priorizar o Senhor, né? E aí a gente vai pedindo estratégia a Deus. E a minha forma de ter esse meu momento com o Senhor, escutar a sua voz, escutar aquilo que Ele tem para palestrar a respeito da minha vida, é sempre de manhã, quando eu estou vindo trabalhar, eu boto um áudio da Bíblia, né? Eu faço a minha oração e ali eu procuro, mesmo dirigindo, estar atenta ao que o Senhor tem para ministrar na minha vida, né? Porque nós precisamos ser ministrados pelo Senhor. Ele é o nosso bom pastor, Ele é o nosso pai, Ele é o nosso amigo. E hoje de manhã eu estava ouvindo o livro de Jonas. Engraçado que a gente ouve, né? A gente lê, a gente escuta pregações, mas tem um dia que o Senhor ele abre, ele descortina aquilo de uma forma, né, para você. Não sei se algum de vocês já tem ouvido, né, desta forma, mas o que o Senhor falou comigo? E é o que eu quero passar para nós, né, para que nós não venhamos a fazer dessa forma, né, porque a Bíblia ela está aí para ser um exemplo para nós daquilo que nós devemos ou não fazer, né? E é uma responsabilidade de todos nós nos assemelharmos com Cristo e fazer aquilo que o agrada, né? Nós somos filhos, mas também somos servos, né? E o desejo do nosso coração tem que ser agradar ao Senhor. E lá no capítulo 1 de Jonas, Deus dá uma ordem a Jonas e Jonas desobedece, né? Todo mundo já sabe, Jonas tinha que ir para Nínive. Jonas entrou na embarcação para ir para Tarsis e ali Jonas, por conta da desobediência de Jonas, Deus acometeu aquele barco, aquela tripulação de uma tempestade muito grande. Eu não sei quantos marinheiros tinham naquela tripulação, né? De certo, era uma quantidade considerável. E aí eu fiquei pensando quando eu ouvi isso. Por conta de um homem, por conta de uma desobediência, de um homem que não era qualquer homem, era um homem que conhecia a palavra do Senhor, era um homem que conhecia a vontade do Senhor, era um homem que conhecia ao Senhor. E por conta da desobediência desse homem, por conta desse homem não cumprir o seu chamado com zelo, querer fugir daquilo que ele foi feito para fazer, toda aquela embarcação estava pagando um preço. Toda aquela embarcação estava a perigo. Engraçado que quando você continua lendo ou ouvindo, esse mesmo versículo 1, eles tiram sorte e ali a sorte cai para Jonas. E eles sabiam, porque Jonas já tinha dito que ele servia a um Senhor e estava fugindo do seu Senhor. E aqueles homens foram lá e falaram com Jonas.
E Jonas declarou quem era o Deus dele. O meu Deus é o que fez os céus e a terra e o mar. Ele tinha plena consciência de quem era o Deus dele. E aqueles homens foram até ele porque ele já tinha declarado com a sua boca quem ele era e a quem ele servia. Mas ainda assim, Jonas decidiu não obedecer, decidiu fugir do seu chamado, decidiu não estar no centro da vontade de Deus. E o que eu tenho para falar para vocês? Quando nós decidimos desobedecer ao Senhor, quando nós decidimos renunciar o nosso chamado ou negligenciar o nosso chamado, quando nós decidimos, porque somos nós que decidimos, queridos, não estar no centro da vontade do Senhor, não fazer aquilo que o Senhor nos criou para fazer. Uns serão profetas, outros serão pastores, outros serão evangelistas, e assim por aí vai, né? Cada um tem um chamado específico. Quando nós não fazemos aquilo que nós fomos criados para fazer, todos ao nosso redor padecem. Todos ao nosso redor passam por perigo. Nós colocamos em perigo todos aqueles que estão à nossa volta. Não é só os nossos parentes, não é só os nossos amigos, é todos aqueles que nos cercam. Jonas não conhecia os homens daquela tripulação, mas todos eles estavam em perigo. Todos eles se encontraram numa situação de dificuldade por conta de um homem que sabia qual era o seu chamado, que sabia qual era a vontade de Deus para ele, e ele negligenciou. Depois a gente sabe que Jonas fala, me joga no mar, e aqueles homens ainda não conhecendo a Jesus, ao Senhor, eles tiveram misericórdia, não queriam, relutaram, por fim eles precisaram fazer, porque o cumprimento da ordenança do Senhor precisava, né, ser efetuado, e todas as coisas cooperam para o bem, né? Todas as coisas, elas precisam convergir para a vontade de Deus. Seja de uma forma boa ou ruim, a vontade de Deus vai prevalecer. Não importa a circunstância que talvez você mesma, eu mesmo tenha criado para nós. Porque Jonas que criou aquela situação. Para ele e para aquelas pessoas. Não importa a situação que ele criou, a vontade de Deus ela é soberana e ela vai ser realizada. E aqueles homens jogaram ele no mar. Ali, Jonas fez uma oração de arrependimento, porque ele sabia quem era Deus. A palavra de Deus vai dizer que o Senhor, ele é terrível. E ele sabia quem era o Deus dele. Ali ele se arrependeu, o Senhor exerceu da sua misericórdia. Jonas foi fazer aquilo que ele nasceu para fazer. Pregar o arrependimento. Muitas vezes nós vamos fazer as coisas que o Senhor manda a gente fazer sem querer fazer, por obediência. E não foi de muito Jonas falar. Jonas falou, arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Daqui a 40 dias essa cidade será destruída.
Não é Jonas, não é a pregação de Jonas. É só ele falar e fazer o que Deus quer. Quem faz todas as outras coisas é o Espírito Santo, que é o comunicador da vontade de Deus. Nós somos apenas a boca emprestada, né? Que emprestamos a Deus para fazer aquilo que Ele quer. E aí, para não me alongar muito, aquele povo se arrependeu. Jonas teve os conflitos dele lá, né? E o Senhor é quem cuidou dele. Mas o que eu quero falar? Quando Jonas voltou para o centro da vontade de Deus, quando Jonas foi lá e exerceu aquilo que ele foi chamado para fazer, mais de 120 mil pessoas, assim diz a Bíblia, ou em torno de 120 mil pessoas aceitaram a Jesus, reconheceram o Senhor como seu Salvador, foram salvas da destruição. Se antes, com a consequência da desobediência de Jonas, ele levou aquelas pessoas a perigo, e ainda assim Deus exerceu misericórdia, e aqueles tripulantes daquele navio foram salvos. Não sei, não consigo mensurar quantos eram, 50, 100. Ainda assim, Deus exerceu de misericórdia e mostrou quão bondoso e quão apressado em nos salvar Ele é. E salvou aqueles homens naquele barco. Agora você imagina, né? O quanto a gente possa estar afligindo aqueles que nos cercam. Ao mesmo tempo, Deus ali também está trabalhando sobre a vida daqueles que estão sendo afligidos. Mas quando nós estamos no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer, nós atingiremos muito mais pessoas para Cristo. No primeiro momento, através de toda aquela dificuldade, Jonas, com a vida de Jonas, né, naquela tempestade, Deus se revelou àquela tripulação. E eles ali encontraram salvação. Mas quando Jonas vai lá e faz a vontade de Deus, exatamente aquilo que Deus o criou para fazer, como nós estamos cuidando daquilo que Deus nos deu para fazer? Cada um tem seu chamado. Faça ele com zelo. Faça ele com amor. Mas, acima de tudo, faça o que Deus te chamou para fazer. Deus não precisa que a gente dê jeitinho. Deus precisa que a gente faça aquilo que Ele nos chamou para fazer. Se você é mestre, se você é alguém que o Senhor chamou para ensinar, ensine a palavra de Deus. Se você é um evangelista, vá às nações e faça o Senhor conhecido. Se o Senhor te chamou para ser mãe de profetas, faça isso com zelo, com afinco, com determinação. Se o Senhor te chamou para ser profeta, não tenha medo, apenas abra sua boca e entregue aquilo que o Senhor mandou você entregar. Se você é pastor, cuide das ovelhas, porque elas não são suas, elas são do Senhor. Sabe, a gente não precisa dar jeitinho, a gente não precisa querer ajudar, a gente precisa fazer a vontade de Deus, aquilo que Ele já determinou que nós deveríamos fazer. Quando Jonas foi lá e fez exatamente aquilo que o Senhor falou, e a palavra não era fácil, ele falou: fala para aquele povo se arrependerem, porque senão em 40 dias eu vou destruir aquela cidade. Não era uma palavra fácil, não era uma palavra de amor,
né, à primeira vista, porque a intenção de Deus era salvar aquele povo. Mas quando ele foi lá e entendeu que ele tinha que só fazer a parte dele, Deus salvou toda uma cidade. E Deus está contando contigo e comigo para fazermos aquilo que Ele nos chamou para fazer, para nós salvarmos pessoas das trevas. Porque nós somos agentes de Deus nesta terra. E quando nós estamos no centro da sua vontade, Ele se manifesta. Não somos nós que salvamos, é o Senhor que salva através de nós. O Senhor nos convoca hoje para fazermos aquilo que está no centro da vontade dEle. Que o Senhor possa te abençoar e guardar a sua vida. E que hoje a gente possa entender que, apesar das nossas vontades, nós fomos comissionados para fazer o ID. Cada um com o seu chamado. Exerça o seu chamado com excelência, de acordo com a vontade do Senhor. E aí nós ganharemos muitas almas para o Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer: quer comais, quer bebais, quer fazeis qualquer coisa, façais para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos é para Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Deus abençoe.